Então, na questão 8, né, pessoal? Não fizemos a 8 ainda. Então, vamos fazer passo a passo. A gente vai escrever aqui o gabarito, vai comentar a resposta. Tá? Julguem os itens seguintes que dizem a respeito a aspectos gramaticais da língua portuguesa. São questões do CESP, né, de certo e errado, mas tem um bom nível de dificuldade em algumas. A letra X em encaixar, tem som de X, perceberam? Representa o mesmo som que asfixia, engraxar e luxo. Pessoal, falso, né? Falso. Asfixia. Asfixia. Vamos pegar aqui. Vamos ver como é que a gente pronuncia asfixia, tá? Asfixia, o X tem som de KS. Então, ele não tem o mesmo som. Engraxar e luxo, perfeito, o X tem som de X mesmo. Então, essa 8 é falsa, tá? É um item errado. Perfeito? Questão número 9. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente só está revisando tudo isso que a gente já viu ontem, né? A hora que entrar todo mundo, a gente começa a fazer atividade lá no Moodle, tá? A palavra saudavam é formada por 4 sílabas. Bom, ela está separada corretamente aqui. Então, 1, 2, 3, 4 sílabas. Perfeito, verdadeira. Como é que eu chamo a palavra que tem 4 sílabas? Polissílaba. Nós temos as monossílabas que têm uma sílaba só, dissílabas 2, trissílabas 3, mais de 3 sílabas a gente chama de polissílabas. Perfeito? Então, a 9, verdadeira, está bem separada. Só vendo aqui, ó, saudavam, tá? A gente pode até comentar, né? Saudavam. Aqui no AN, pessoal, o que que nós temos? O que que nós temos no AN? Tá? Nós temos um ditongo. Ah, mas o M faz parte de ditongo, professor? Sim, o M aqui tem som de O. Então, ele é saudavam, tá? Ele é uma semivogal. Então, além de ter 4 sílabas, ela é um ditongo. O A é vogal, o M vai ser semivogal. Então, ditongo decrescente. Ditongo decrescente. Não é o que perguntou na questão, mas para complementar, né, pessoal? A gente vai sempre revisando todos os assuntos. Questão número 10. Então, essa aula eu mandei para vocês hoje, tá? Da 8 a 20 não estão comentadas, não estão respondidas. Então, essa a gente vai salvar em PDF, vai salvar para vocês lá na plataforma, para não ficar mandando a mesma aula 2 vezes no grupo. Então, lá na plataforma vai ficar salvo, tá, o arquivo em PDF com toda a resposta certa, tá, com todas as respostas. A palavra intuito, assim que se lê, apresenta na língua portuguesa 2 pronúncias. Por isso, também, se admite, de acordo com a norma culta, a grafia intuito. Não, é falso, é só intuito, é só intuito mesmo. Tá certo? E aqui até o corretor entrega a gente, que ele coloca em vermelho, né? Então, o correto, tá, é apenas intuito. Teve o intuito de resolver a situação, de resolver o problema. Então, só essa resposta que interessa. Intuito não existe, pessoal. Perfeito? Como o senhor tinha dado exemplo de outras palavras ontem. Isso, eu passei uma lista. Depois... Circuito gratuito. Exatamente, exatamente. Tá? Agora tem uma... Deixa eu colocar uma palavra aqui. Tá? Foi boa a sua intervenção, obrigado. Aqui, ó. Fluido, tá? E fluido. Tá? As duas estão corretas. Fluido, né? Fluido de freio, aquele líquido, não tem acento. Fluido é o particípio do verbo fluir, tá? Elas não significam a mesma coisa, elas têm significados diferentes. Então, fluido, tá? É um substantivo. Fluido é um substantivo. E fluido é um verbo. Até para não dizer que pode escrever da mesma forma as duas. Então,
fluido e fluido. Ah, professor, não é da questão. Só como exemplo, tá? Foi boa a intervenção do colega aí. Como é que é o seu nome? Eu só estou escutando, eu não estou vendo ninguém. Rafael, professor. Ah, Rafael. Você assistiu a live ontem, né? A live das 18? Perfeito. Sim. 11, pessoal, obrigado. Do ponto de vista da separação silábica, os vocábulos a seguir estão todos corretamente divididos. É verdadeiro ou falso? Objetivo. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui embaixo, que daí vocês terão a questão depois, né? Não basta só corrigir aqui, só comentar. Vamos separar corretamente. Então, olha só, que a gente comentou ontem, ó. Tem duas vogais e entre elas duas consoantes. Fica uma vogal para cada consoante. Perfeito? Então a resposta já é falsa, porque eu já achei uma errada aqui. Aqui, ó, preenchida. O que a gente viu ontem, pessoal? As letrinhas repetidas, elas não podem ficar na mesma sílaba. Então, separa aqui o E do E. Então, mais uma errada. Ressaltando, perfeito. Fragmentação. Perfeito, tá certinha. Descarte, perfeito. Mas como tem uma errada, no caso aqui duas, o item já é falso. Perfeito? Aí pergunto, professor, essas questões são do CESP mesmo, fácil assim? Pessoal, o CESP ele não é difícil. O que se precisa no CESP? Coragem. Mas coragem para quê, professor? Para deixar em branco quando você não sabe. Porque eles têm muita pegadinha, tá? Mas muita pegadinha mesmo. Então vamos lá. A questão 13, tá? Fundação Carlos Chagas, tá? Ministério Público da União, 2007, mas é atual. Para quem tem feito as provas do MPU agora, é o CESP. O Carlos Chagas faz mais os tribunais. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? A gramática prescreve que o vocábulo adjacentes seja separado da seguinte maneira. Então, ad, já, sentes. Ele já sentou aqui sem necessidade. Então, ad, já, sentes. Então, está errada, né? Está errada. Então, geralmente eu não coloco duas questões na mesma página, como eu coloquei, a 12, a afirmação é falsa, tá? E a correção é adjacentes, perfeito? Então, nós temos duas vogais A, e entre elas, duas consoantes. Fica uma consoante para cada uma. Se tiver três, geralmente fica só uma com a segunda consoante e as outras duas com a primeira. Vamos ver a questão 13 aqui, deixa eu abrir mais uma caixa para a gente... Já vai fazendo junto aqui. Questão 13, eu vou fazer aqui mesmo. Certinho? Então, vamos lá. Nós temos hiato, ditongo, decrescente. Hiato, duas vogais em sílabas diferentes. Ditongo decrescente é uma vogal e depois uma semivogal. Lembrando, o A vai ser sempre vogal. Ditongo crescente, da mais fraca para a mais forte. Semivogal, depois a vogal. Grupo consonantal, enquanto consonantal, duas consoantes. Quando elas forem na mesma sílaba, enquanto consonantal, perfeito. Quando forem sílabas diferentes, é imperfeito. E o dígrafo, que são duas letras com som de uma só. Nós temos vários exemplos de dígrafos. Mas vamos resolver aqui. Abrir. Tá? Nós temos o BR aqui. Tá? BR é o encontro consonantal. Então, a primeira é 4. Perfeito? Olhos. Olhos, LH, é um dígrafo. Então, vai ser o número 5. Perfeito? Quantidade. Quantidade, o U e o A. E a gente, quando fala, pronuncia o U. Então, vai ser um ditongo. O A é sempre vogal. Então, quem veio antes é semivogal. Semivogal mais vogal, ditongo crescente, pessoal. Então, número 3. Próxima. Deparei. O EI. Está na mesma sílaba, então é ditongo. Tá? Vamos saber, o I é semivogal, então o E vai ser vogal. Vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Número 2. Ditongo decrescente, número 2.
E a última, reabrir. Entreabrir, desculpa. Entreabrir. O E está numa sílaba e o A em outra sílaba. Duas vogais em sílabas diferentes, nós vamos ter um hiato. Então, 4, 5, 3, 2, 1. Tem essa alternativa aqui? Letra C, né, pessoal? Letra A, é isso mesmo. Letra C, a resposta certa da questão 13. Tá certo? Então, já fica comentado para vocês aí, letra C. Perfeito? A próxima questão, duas questões do CESP, tá? O CESP faz prova de tudo que é concurso, auxiliar de serviços gerais, então, cargo que exige nível médio. A outra é assistente, cargo que exige auxiliar no nível fundamental, assistente nível médio. Mas ainda existe curso de nível fundamental? Existe bastante. Tá? Instituto Federal, Universidade Federal, tem cargos de nível fundamental ainda. A letra X, em encaixar, representa o mesmo som que asfixia? Não. Tá? Encaixar, asfixia. Então, asfixia, o X tem som de KS. E encaixar, o X tem som de X. Então, não é o mesmo. Tá? Não é o mesmo som. Então, o item está errado. Mas eu gosto de colocar um comentáriozinho. Então, essa questão é errada. A afirmação... Errado, né? Então, vamos lá. Asfixia. Tá? É assim que se pronuncia. Tá? E como é que se chama o X quando tem som de KS? Que tipo de palavra é essa? Dífono. Duas letras com som de uma é o dígrafo. Uma letra com som de duas, dífono. Guardem essa informação, que não é todo lugar que você vai encontrá-la. E tem banca que cobra. Vamos lá, próxima questão, pessoal. CESP também, tá? Prova de assistente. A seguinte separação de palavras, polissílabas. Professor, o que são polissílabas? Tem mais de 3 sílabas. Do texto está correta. Testosterona. Perfeito. Neurologista. Neurologista. Perfeito. Pudéssemos. As letras repetidas, elas não podem ficar na mesma sílaba. Perfeita separação. Saberíamos. O A é vogal. O I veio acentuado, também é vogal. Eles não podem vir na mesma sílaba. Então, aqui o quê? Um hiato. Então, essa questão está perfeita, está correta, pessoal. Então, essa questão do CESP, ela é certa. Perfeito? Vão colocando as dúvidas aí, pessoal, que daí na hora que eu terminar de corrigir essa lista, antes de passar para a próxima, se não acontece como no curso passado, não fiquei atento a isso, eu já estava em outro assunto e voltando para responder a questão da lista anterior. Então, vão colocando no chat dúvidas sobre esse assunto dessa lista, que a gente já entra para fazer a atividade 1. Nas palavras folhas e grossa, constatamos o mesmo número de fonemas. Vamos lá, vamos ver como é que a gente calcula letras e fonemas. Tá? Então, fonemas. Como é que a gente calcula fonemas? Aquele macete que eu ensinei para vocês ontem. Fonemas vai ser o quê? Letras menos o número de dígrafos. Quando é que eu não uso essa formulazinha aqui, que parece até matemática? Quando eu tenho o H mudo no início e quando eu tenho o X com som de KS. Para todas as outras, eu uso essa aqui. Então, vamos ver folhas, como é que a gente calcula? Não fica chutando e contando. Português e matemática a gente aprende exercitando. Então, olha só. Folhas tem quantas letras? 6 letras. Menos, tem dígrafo? Menos um dígrafo. Perfeito? 6 letras menos um dígrafo vai dar o quê? 5 fonemas. Certo? A palavra folha tem 5 fonemas. Vamos ver a palavra grossa? A palavra grossa também tem 6 letras. Também tem 6 letras. Tem dígrafo na palavra grossa? Sim. O GR é o encontro consonantal, 2 consoantes juntas. Quando a gente pronuncia e escuta as 2 consoantes, é o encontro consonantal. E o SS, que é um dígrafo, menos um dígrafo. Então, nós teremos o quê, pessoal? 5 fonemas. 5 fonemas. Ele afirmou
que temos o mesmo número de fonemas? Essa resposta é verdadeira. Tá? Essa resposta é verdadeira. Folhas e grossa têm o mesmo número de fonemas. Perfeito? Vamos à questão 17. Questão 17. Na sequência temos tritongo, hiato, ditongo crescente e dígrafo, respectivamente. Tomem cuidado quando aparece essa palavrinha aqui, ó. Respectivamente, quer dizer que ele quer na ordem que apareceu. Primeiro tem que ser um tritongo, depois um ditongo, um hiato, depois um ditongo e por último um dígrafo. Tem de vir nessa sequência. Tá certo? Então vamos lá. Vejamos se nós temos a primeira palavrinha, agree, é um tritongo? Sim. Semivogal, mais semivogal, nós temos um tritongo. Caos. Caos. Nós temos o hiato aqui, pessoal. Caos. A gente separa. Caos. Mágoa, nós temos um ditongo crescente? Perfeito. Chato, nós temos um dígrafo? Perfeito. Oi, pode falar. Tá? Então, nós temos um tritongo, um hiato, um ditongo crescente e um dígrafo. Então, essa afirmação é verdadeira. Tá? Verdadeira. Na aula de hoje, nós veremos que essa mágoa aqui, tem o microfone ligado aí, gente. Essa mágoa, ela pode ser classificada, tá? Como ditongo, mas alguns autores classificam também como um hiato. Então, o assunto da aula de hoje, temos até algumas questões para falar sobre ela. Questão 18, pessoal. Assinale a divisão silábica das palavras abaixo. Convicção. Bem separado? Sim, perfeito. Abstrato. Abstrato. Opa! Tem uma gauchada aqui, tá? Tem uma gauchada aqui. Nada contra os gaúchos, tá, pessoal? Inclusive, papai e mamãe eram gaúchos, tá? Abstrato. Tá? Essa é a separação silábica. O que eu acabei de comentar com vocês? Eu tenho a vogal A e na outra ponta a vogal A. Entre elas, 3 consoantes. Qual que é a regra geral? Fica com a última vogal só uma consoante. As outras 2 vêm junto da primeira vogal. Perfeito? Então, 18 é uma alternativa falsa. Tá? Falsa ou errada, acho que depende de como perguntar, mas é a mesma coisa. Questão 19, pessoal. Questão 19. Na sequência, todas as palavras possuem dígrafos. O que é um dígrafo, professor? São 2 letras com som de um fonema só. Então, senhor, nós temos dígrafo, temos NH, disse, tá? SS, achado, CH, essa aqui é bem tranquila. O professor cai em prova mesmo? Cai, e tem muita gente que erra. Tem muita gente que erra. Tá? Essa aqui até nem vi nenhuma pegadinha. Mas volta, a acentuação tem mais pegadinhas, as questões da aula de hoje. Tá? Aqui nem tanto. Vamos lá. Questão 20, a última dessa lista. Na palavra fazer, notam-se 5 fonemas. O mesmo número de fonemas que ocorre na palavra tatuar. Pessoal, tatuar tem H? Não. Tem X? Não. Tem dígrafo? Não. Então, o número de letras é igual ao número de fonemas. Peraí, professor. Observa de novo isso que você falou agora. Tatuar. Tem dígrafo? Não. Tem o H mudo no começo? Não. E tem o X que pode ter som de KS? Não. Então, o número de fonemas é o mesmo número de letras. Então, se fazer tem 5 fonemas e tatuar tem 6 fonemas. Tá? O número de letras é igual ao número de fonemas. Então, tatuar tem 6 fonemas. A resposta aqui, pessoal, é falsa. A resposta aqui é falsa. Beleza? Então, pessoal, essa foi a primeira aula de ontem, que a gente não terminou. Então, eu programo para fazer, mas eu não vou fazer correndo, não deu tempo para explicar, a gente deixa para o próximo dia. Tá? Daí, talvez no último dia a gente desconte o número de questões. Tá? Mas sempre a gente começa uma aula revisando a anterior. Eu acho isso muito importante. Né? Desde que eu trabalho em concurso ou em sala de aula, eu sempre reviso o assunto em 2 dias, né? E quem não pôde assistir ontem,
Hoje, dá uma revisada, depois dando uma olhada na live que está gravada, já recupera. Aqui eu faço questão de colocar as referências bibliográficas, tá? Então, Evanildo Bechara, José Almir Fontela Dornelles, esse cara aqui é muito bom, tá? A gramática dele, em 2009 até 2016, eu fiz alguns concursos, e eu sempre estudei por essa gramática. Ela é interessante, porque ela, no começo do assunto, ela tem uma lista com 10 questões de verdadeiro ou falso. Você faz sem estudar o assunto. Ela resolve, você tem 4. Aí você estuda todo o assunto e na última folha do conteúdo tem outra lista do mesmo nível com 10 questões que você faz de novo. Ah, você tem 8. Opa, eu tive uma progressão aqui. Tá certo? Não pode chegar no final e acertar menos. Tá? Eu gosto muito dessa gramática aqui. Tá, William Cereja, gramática boa também, algumas observações eu tirei de lá. Luiz Antônio Sacconi também. E Hernani Terra é bem famosa para concursos. Tá certo? O curso que nós teremos em dezembro, eu já acrescentei mais 2 gramáticas, tá, de consulta. Mas por que eu faço isso? Tá, nós temos professores, professoras aqui, que dão aula do 1º ao 6º ano, acho que deve ter ao 5º, de 6º ao 9º. Então, essa aula fica disponível para vocês. Se um dia vocês quiserem usar, vocês estão autorizados. Tá? Mas não deixem de referenciar essas pessoas que eu usei. E se for usar essa aula, me referencie também, né? Faz parte. Tá? Nunca você terá problema se você... Isso aqui vai para a internet, né? Esse curso vai para... Então, nunca terá problema se você referenciar. Até quando você faz uma prova de concurso, vem bem pequenininho lá embaixo, as letras, esse material é proibido da reprodução, a não ser que seja para fins didáticos, citando a fonte. A maioria das questões aqui, as que não são adaptadas, a maioria eu coloco a banca. Perfeito, pessoal? Então, essa foi a primeira parte. Agora nós vamos entrar no sistema, lá no nosso curso em atividades. Tá? Em atividade. Deixa eu salvar, depois eu salvo em PDF. E essa aula, pessoal, vai lá para... Deixa eu tirar essa atividade de vocês. Deixa eu entrar aqui. Como é que eu vou? Então, vou entrar aqui no curso. Português básico. Vamos lá, em atividades. Eu vou projetar para vocês aqui, a gente vai fazer junto. Então, hoje eu pedi para vocês fazerem ontem, atividade 1. Vocês já fizeram, tenho certeza absoluta. Aqui a gente só vai corrigir e comentar. Tá? A gente só vai corrigir e comentar as questões da atividade 1. Então, vamos lá. Entrando na atividade 1, tentar responder o questionário agora. 75 fizeram, tá? Vocês têm 3 tentativas, então tentem fazer. Até para ver como é que vocês estão saindo. Então, vamos lá, questão 1. Quem não conseguiu entrar, tiver uma folha de papel, vai anotando, tá? As respostas, os comentários que eu faço aqui. Depois que você responder, vem o gabarito comentado para vocês, tá? Vamos lá, questão 1, pessoal. São 10 questões. Sobre a palavra joelhos. Afirmamos que... Professor, uma dúvida. Pois não, filho. Esse que o senhor está começando agora são as atividades da aula de ontem que estão no sistema, é isso? Isso, no sistema. Virtual. Lá no ambiente virtual, entrem. No curso, entrem. Já fiz. Tá, quem já fez? Já fiz. Só para conferir com a gente, acompanha na tela aqui mesmo. Tá bom? Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela, porque tem gente que está no celular. Tá? Aumentando um pouquinho a tela. Para a gente fazer junto aqui. Sobre a palavra joelhos. Afirmamos que possui um hiato. Perfeito. Joelhos. Então, você soletra, você vê que tem essa parada entre o O e o E. Pois, só um pouquinho. Pois não. Pessoal, vou compartilhar a tela, tá? Obrigado, tia. Lembra que tem um gauchão aqui para lembrar. Tem que ser a internet, né? Compartilhar uma guia. Atividade 1. Apareceu aí? Apareceu. Beleza. Sobre a palavra joelhos, afirmamos que possui um hiato. Sim ou não? Sim. Joelhos. Então, essa é verdadeira.
Deixa eu ver aqui, senão eu não consigo. A gente responde verdadeira. Próxima questão. Então, você respondeu. Respondeu a 1. Vamos lá? Vamos fazer a 2? Vamos fazer a 2. A palavra diferentes possui o mesmo número de letras e fonemas. Então, vamos lá, pessoal. Diferentes. Nós temos algum dígrafo? Temos o dígrafo nasal N, tá? Você pronuncia sem o N, pronuncia o E nasalizado. Então, já quer dizer que não tem o mesmo número de letras e fonemas. Quando é que não tem o mesmo número de letras e fonemas? Quando tem dígrafo, quando tem H sem o som, ou quando tem o X com som de KS. Então, essa é falsa. Essa é falsa. Então, a gente vai lá e próxima página. Então, você já respondeu aqui. Perfeito? Vamos ver a próxima. 3. Em conhecimentos, a palavra conhecimentos, o segmento NH representa um encontro consonantal? Não! Totalmente errado. É um encontro vocal, é um dígrafo. Tá? NH com som de N nasalizado. Então, outro exemplo de dígrafo, NH, LH e CH. Perfeito? RR, SS. Então, outra questão falsa. O professor está dando mais falso que verdadeiro lá na hora da prova do CESP. Pode acontecer isso? Não. Na prova do CESP, metade das respostas será verdadeira e metade das respostas será falsa. Beleza? Vamos lá. Olha aqui, tem um dífono aqui. Táxi. A palavra táxi. Então, apresenta 4 letras e 4 fonemas. Pessoal, a gente corrige até a 10, daí a gente passa a lista, tá? Já tá na hora da lista. Daí eu aviso para vocês assinarem a lista para a gente não perder. Enquanto eu preparo outra aula, tomo uma água aqui, vocês assinam a lista e tomam um cafezinho aí, tá? A palavra táxi apresenta 4 letras. Perfeito. 4 fonemas? Não. Tá? O X tem som de KS, então ela terá 4 letras e 5 fonemas. E a única oportunidade que tem chance de ter mais fonemas que letras é quando o X tem som de KS. A gente chama de dífono. Não esqueçam. Tá? Já falei umas 4, 5 vezes, né? Para ver se vocês a gente guarda. A palavra churrasqueira apresenta a divisão silábica. Perfeito, né? Separa o R do R. Perfeito. Churrasqueira. Beleza? Essa é verdadeira. A 5 é verdadeira. Vamos lá? Próxima. Tá, quem não está conseguindo fazer, anota pelo menos a resposta, né, pessoal? Para não fazer gauchada lá. Porque eu percebi, eu fui corrigir as questões da prova da redação oficial, mesmo depois de fazer aqui, o cara acertou 6, 7. Papagaio. Temos um ditongo? Sim. Papagaio. O A e o I formam um ditongo. Pessoal, professor, e o I com O forma o quê? Um hiato. Tá certo? Então, não estão na mesma sílaba, não é um tritongo, a gente não pode confundir. Então, se soletra papagaio, então o A e o I formam um ditongo decrescente. Por que decrescente? Primeiro a vogal, depois a semivogal. Lembrando que o A é sempre vogal. Lembrando que o A é sempre vogal, pessoal. Vamos lá. Questão número 7. Questão número 7. Alma, pinto e porquê. Tá? No comecinho da próxima aula, a gente vai estudar o uso dos porquês, tá? Quando for estudar a ortografia. Alma, pinto e porquê. Temos 4 fonemas. Alma tem 4 fonemas? Sim, tem 4 letras, não tem nenhum dígrafo. 4 fonemas. Pinto. São 5 letras, mas nós temos um dígrafo. Tá? Então, nós temos 4 fonemas na palavra pinto. Tá? Por quê? 6 fonemas? Não, são 6 letras. Temos o dígrafo QU, então tem 5 fonemas. Então, se tem 2 erradas, a resposta é falsa. Ah, mas a primeira está certa, professor. Não tem problema. Ele está afirmando que todas estão certas. Se não estão todas certas, tá? O item é falso. Questão 8. Verificamos
Verificamos a presença de um hiato em entendia. Entendi? A. O I separa do A. Tá? Ah, mas no finalzinho da sílaba, da palavra, tá, não é sempre ditongo? Não. Geralmente é ditongo quando é acentuado na sílaba anterior. História, memória, glória. Agora, secretaria, tá? Biologia, geografia, entendia. Separa a última sílaba. Então, a questão está afirmando que nós temos um hiato, então é perfeito. Então, essa assertiva aqui é correta. Essa assertiva aqui é correta. Vamos lá? Próxima, vamos fazer a nova, já está acabando, pessoal. Nós vamos ter um tempinho para assinar a nossa lista. A palavra charuto apresenta um dígrafo e 6 fonemas. Então tem que ter 2 afirmações corretas, nós vamos conferir as 2. O CH é um dígrafo, beleza? Fonemas. Quantas letras tem a palavra charuto? 7 letras. Tá? Para saber fonemas é letras menos dígrafo. Tem algum dígrafo? CH. Então tem 6 fonemas. Então vamos lá. A questão 9, o item 9 é verdadeiro, pessoal. O item 9 é verdadeiro. Vamos lá para a próxima? Vamos lá para a próxima? Técnico. Apresenta erro na divisão silábica. Vamos ver. Técnico. O E e o I tem uma consoante, tem 2 consoantes entre eles. O que o tio combinou com você? Se uma para cada uma. Tá certo? Então está perfeito. A 10 é um item verdadeiro. Tá? Finalizar tentativa. Daí já enviou. Tá? Daí já enviou. Vamos ver como é que aparece para vocês aí. Tá? Todas salvas as respostas. Tá? Complementar. Finalizar a tentativa. Vamos ver? Ele sai para você conferir ainda, né? Finalizar a tentativa. Então, aqui, eu enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. Aí, perfeito. Daí vem a notinha aqui. Tá? A 10. Vamos ver a 10. Por que deu zebra aqui? Não tem erro, pessoal. Tá? Desculpa. Tá, eu falei que estava certo e marquei a resposta errada. Técnico está correto. Então, não apresenta erro. Então, a resposta aqui seria falsa, tá? Então, a gente tem que tentar de novo, tá? Falha nossa aqui, eu falei a resposta certa e respondi de maneira errada para vocês, né? Então, aqui, a 10, corrigindo, tá? Ela está separada corretamente, como eu tinha comentado com vocês, tá? Por isso que tem mais uma chance de conferir, né? Um por um, então não está com mais tempo em casa. Para cada atividade dessas, tem 2 horas para fazer. Tá, conta 2 horas. Então, aqui, técnico está correto, como eu afirmei, só respondi a errada aqui, né? É falso. Não apresenta erro de divisão silábica. Perfeito, pessoal? Então, agora, tá? Já está disponível a lista aí? A nossa lista, vou dar 3 minutinhos, embora vocês tenham até as 4 para responder, já entrem e já respondam, porque eu já vou abrindo a outra aula aqui, pessoal. Tá bom? Eu já vou abrindo a outra aula para vocês aqui, enquanto vocês assinam. A gente vai ver o assunto da aula de hoje aqui. Tem alguma pergunta? Alguém falou 10 é falso aqui, que eu não estava vendo. Obrigado. Oi. Só um pouquinho. Oi. Tá. Então, a gente vai dar um recado. Quem perdeu o horário da aula de ontem? Tá. Pessoal, nós temos 20 horas. Tá? Cada live são 2 horas. São 2 horas. Quem perdeu a aula de ontem, tem 18 aulas, tem mais 18 aulas. Então, nós temos que ter 75%. Então, nós temos que ter 15 presenças. Então, dessas 18, você só pode perder mais uma live, tá? Ou não fazer alguma atividade, algum fórum. É interessante que se faça tudo. Mas aconteceu algum problema? Ontem, uma aluna justificou a falta hoje,
que ela vai ao médico. Vai ao médico. Eu sei como é que é marcar um médico e perder. Depois, quanto tempo? Fui marcar um médico para minha filha esses dias, só para janeiro. Então, não vai perder o médico para dar aula, tá certo? Mas fazendo todas as atividades, assistindo as outras aulas, não vai ter problema. Tá bom, pessoal? Só um minutinho que vocês não tem... Gente, é o Clarindo aqui, só para reforçar com vocês o seguinte, a lista de presença. Para quem está no celular, eu acredito que está a maior dificuldade para tentar acessar a lista. Vocês estão vendo aí nos celulares de vocês, tem uma mãozinha, um botão com uma mãozinha, do lado tem um botão com 3 pontos. Clica no botão, ele vai abrir uma nova aba. Nessa aba, você clica mensagens na chamada. Vai abrir para vocês a lista de chamada, o link com a lista de chamada. Clica ali e responde a chamada. Aí você clica em voltar, não fecha, porque senão você é derrubada da live. Entendeu? Então só volta e você volta ao normal. Beleza? É só essa a observação. Professor, o senhor pode ensinar para quem está no PC como que faz para assinar a lista? Voltei, gente. Então, só para repetir. Acabei de mandar aqui no chat, para você que está no computador, que você que está no Note, do lado aqui tem um chat. Detalhes da reunião. Aparece a quantidade de pessoas e o chat. Para você que está no Note ou no computador. Clica no chat. Você que está escrevendo no chat, você está vendo... Eu acabei de postar novamente o link da chamada. Clica no link e preenche. Tranquilo. Para o pessoal que está no celular. Tem do lado da mãozinha um botão... Olha no celular aí, o botão com 3 pontinhos. Você clicou, vai abrir um outro campo menor, e lá tem mensagens na chamada. O link está ali. E somente isso, clicou, e aí você responde a primeira chamada. Beleza? É isso, gente. Pessoal, voltando, agora teremos a acentuação gráfica. Tá? Quem não assinou a lista, vamos assinar, se não se esquece. Tá? Embora fique no sistema que você acessou, é muito aluno, depois é complicado para a gente dar a presença, né? Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal. Aula número 2, tá? Curso do Português Básico, a nova ortografia oficial. Professor, esse que fala, Sandor Neres, tutores Clarindo e Vanusa. Pessoal, embora tenhamos 2 tutores aqui, é uma correria que vocês não têm noção, o horário de aula, mexendo na internet, tá, respondendo o chat. Tá? Então, o grupo, no caso do grupo, vocês não conseguem falar, né? Que é só, você consegue falar direto com a gente, com os 3 administradores. Tá? Eu, Clarindo e a Vanusa. Durante a aula, a gente não consegue responder. Então, sobre o assunto do nosso curso, tá? Vocês falem antes da aula ou depois. Tá bom, pessoal? Lembrando que hoje é sexta, depois é meio complicado, até às 18, tá, pessoal? O Clarindo está lembrando aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá? Pessoal, acentuação gráfica. Na língua portuguesa, toda palavra é acentuada. Toda palavra é acentuada. Umas têm um acento tônico, tá? O acento gráfico, que é a sílaba mais forte, e a outra tem o acento prosódico, que só tem a sílaba mais forte, mas não tem um acento nem agudo, nem circunflexo, nem o acento grave, que o acento grave só em caso de crase. Tá certo? Em caso de crase. Esse resuminho eu vou passar depois. Coloquei na ordem inversa aqui. Vamos lá. Monossílabos. Mas peraí, professor, monossílabos não são monossílabas? Se forem vocábulos, monossílabos. Se forem palavras, monossílabas. Então, os 2 estão corretos. Tá? Se forem vocábulos, monossílabos. Se forem palavras, monossílabas. Monossílabas, desculpa. Eles levam acento em 3 situações. Quando eles terminarem em A,
E, O. Lembrando, o monossílabo tem que ter uma sílaba só, seguidos ou não de S. Então, pá, pé, nó, gás, pés, pós. A gente só tem uma sílaba. Quer dizer que quando apareceu um monossílabo, tipo réu, acentuado, está errado esse acento, professor? Não, daqui a pouquinho a gente vai ver. É um caso especial. A gente vai ver primeiro a regra geral, são 4 regras, depois 4 regras especiais. São os ditongos abertos, tá? Tem o acento diferencial, temos o hiato. Tá? São regras especiais que fogem do que a gente está falando aqui nessas primeiras 4 regras. Então, o monossílabo tônico leva acento quando termina em A e O, seguidos ou não de S. Levam acento os oxítonos. Vocês vão ver que a regrinha é bem parecida, pessoal. Os oxítonos terminados em A e O, seguidos ou não de S. Até aqui é igualzinha dos monossílabos. Tá? Só que os terminados em e ens também levam acento. Em e ens levam acento também. Cajá, atrás, café, bebês, cipó, propôs, parabéns já vem do plural, né? Armazéns, porém e além. Guardem essa regrinha aqui. Guardem essa regrinha do em e do ens. Nas palavras oxítonas, elas levam acento. Tá? Cuidado com essas palavras aqui, trem, bens, sem. Ela só tem uma sílaba. Então, lembrando que eu acabei de falar, monossílabo, tem uma sílaba só leva acento, quando terminar em A, E e O. Perfeito? Bom, prestem bem atenção aqui, isso aqui que sempre cai. As formas verbais, tá? Quando terminar em R, tá? Forma verbal, nesse caso, o nome do verbo. Encontrar ele. Eu não posso falar encontrar ele, porque ele, tá, é um pronome pessoal do caso reto. Ele só pode funcionar como sujeito, não complemento do verbo. Então, eu não posso encontrar ele. O que eu vou fazer? Eu vou suprimir o R e colocar o pronome oblíquo lo. Então, encontrar-lo. A professora, você falou que terminado em R não leva acento, só que agora está terminado em A. Daí segue a regra das oxítonas. Receber ela. Eu não posso escrever receber ela, que fica sem sentido, sem fundamento. Certinho? Então, eu suprimo o R, fica receber lá. Daí, como é oxítona, a última sílaba é a mais forte. Então, deve levar acento. Dispor eles. Então, corta o R, dispor-los. Perfeito? Prestem atenção aqui. Ele falou enclíticos e mesoclíticos. Isso aqui é colocação pronominal. Nesse curso aqui, a gente não vai estudar colocação pronominal. Ele faz parte da sintática, da análise sintática. É um tema para o próximo curso, que a gente já vai ter logo no começo de dezembro, acho que é dia 9 que começa, tá? Então, amá-lo-ia, vendê-la-ia. Então, mesoclítico, ou seja, o pronome vai no meio do verbo, é só quando é futuro. Futuro do pretérito, futuro do presente, já adiantando. Então, amá-lo-ia e vendê-la-ia, tá? Então, amaria ele. Então, é amá-lo-ia. Venderia ela, vendê-la-ia. Tá? Vendê-la-á, é futuro, né? Vendê-la-á. Beleza, pessoal? Agora é o seguinte. Até vocês têm que anotar aí, vai aparecer num dos próximos slides. Quais são os paroxítonos, os vocábulos paroxítonos acentuados? Todos. Mas peraí, professor, como assim todos? Todos menos aqueles que terminam em A, E, O, em e ens. É a regra contrária, tá? É a regra contrária à regra das oxítonas. Então, essas são as paroxítonas acentuadas. A professora está aparecendo na tela aí, proparoxítona. Verdade, eu enxerguei paroxítonas, tá? Mas as proparoxítonas são todas acentuadas. Lâmpada, êxodo, abóboda, rápido, córrego. Então, quando última, penúltima, antepenúltima sílaba for a mais forte, sempre levará
acento. Sempre levará acento, tá, as palavras proparoxítonas, os vocábulos proparoxítonas. Perfeito? Mas tem um aqui, ó, você pode ver até que tem cor diferente, eu complementei essa aula, para quem vai fazer prova de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá? Tem que saber essa regrinha aqui, tá? E hoje eu trouxe de outras bancas essa regrinha aqui. Então, proparoxítonas aparentes ou eventuais, ou falsas proparoxítonas. Quando é que elas acontecem? Só em um único caso, quando eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, na última, é ditongo crescente, pessoal. Não é qualquer ditongo. Então, aqui, história. Então, você pode ver que está separado aqui embaixo. Então, a penúltima sílaba é a mais forte, leva acento. E termina num ditongo crescente. Qual que é a regra de acentuação? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Alguns autores, alguns gramáticos, defendem, tá, que ela pode ser uma proparoxítona, eventual ou aparente. Mas o porquê que acontece isso, professor? É pela pronúncia, dependendo da região do país, tá? Ele fala história ou historia. Então, por isso que os gramáticos aceitam, porque a nossa língua é móvel. Só que para uma mudança dessas entrar na gramática normativa, demora muito tempo e é muito difícil. Essa aqui já entrou. Então, guardem essa informação que eu estou passando aqui. As proparoxítonas são todas acentuadas. Tá? Existe exceção de penúltima sílaba? Existem palavras que têm duplo motivo de acentuação, eu posso dizer. São as proparoxítonas aparentes ou eventuais. E quais são elas? Então, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente são classificadas como paroxítonas ou proparoxítonas aparentes ou eventuais. 99% das questões de prova vai cair paroxítona, tá? Mas é bom de saber essa informação. Acabei de falar para vocês que as paroxítonas acentuadas são todas, menos aquelas que terminam em A e O, em iens. Tá? Mas nós temos alguns macetes, algumas dicas para a gente guardar as acentuadas. Tá? Os terminados em R, N, X e L. Então você pega a palavra rouxinol. Rouxinol. Tá? As palavras que terminarem nas consoantes da palavra rouxinol são acentuadas. R, N, X e L. Revólver, repórter. X. Tórax. N. Próton. Elétron. Nelson. L. Fácil. Então, as paroxítonas terminadas em R, N, X e L, que são as consoantes da palavra rouxinol, tá, levam acento. Prestem bem atenção aqui nessa informação que eu vou passar para vocês. É a maior pegadinha, a palavrinha que mais cai em provas é essa aqui, hífen. A palavra hífen termina em N. Qual que é o plural de hífen, pessoal? Qual que é o plural de hífen? Deixa eu parar aqui, até vou escrever aqui. Qual que é o plural de hífen? Hífens. Tá, o plural de hífen é hífens. Mas, professor, você falou que as paroxítonas terminadas em ens não levam acento? Realmente, não levam. Então, hífens não é acentuado. Hífens não é acentuado. Pode ver, ó. Só que as palavras terminadas em N tem dois plurais, hífen e hífenes. Tá? Para deixar contente que o plural de hífen é acentuado. Então, as duas estão corretas. Pólenes. Tem outra palavrinha que também sempre cai. Abdômen. Qual o plural de abdômen? Abdômens, que daí não leva acento, termina em ens, e abdômenes. Abdômenes. Daí uma proparoxítona é acentuada. Então, deixei anotado para vocês aqui a palavra hífen, tá? Que apareceu. Deu certinho aqui, tá? A palavra hífen
tem dois plurais. Hífens não leva acento. Hífenes, aí acentuado. Perfeito? Professor, a língua portuguesa tem um montão de exceção? Tem. Não tem jeito. Mas para a escrita do dia a dia, a gente consegue se virar. A hora que se depara com a prova. Também levam acento paroxítonos terminados em I e I seguido de S. Caque, lápis, tênis. Uma palavra que já vi cair bastante. Biquíni. Tá? Professor, eu tenho dúvida como é que eu faço para saber qual é a sílaba mais forte. Então você pega a palavra biquíni e compara como se fosse o nome de uma pessoa e a pessoa biquíni está indo longe de você uns 20 metros. Aí você vai ter que chamar biquíni, tá? Então você vai falar com um pouquinho, a voz mais alta, fala, biquíni! O que soa mais forte? O que? Biquíni é paroxítona. Se termina em I, é acentuado. Mas como assim, pessoal? Pega a palavra órfão. A palavra órfão, uma pessoa está fugindo de você, você quer chamar a atenção. Então você vai falar mais alto. Órfão! Você viu que or é a sílaba mais forte? É paroxítona, leva acento. Por que leva acento? Porque termina em ão e ans. Tá? Imã, ímãs, órfão, órfãos, órgão, órgãos. Então nós vimos aqui, nesse slide aqui, as paroxítonas terminadas em I, ou I seguido de S, e ão e ãos, são acentuados também. Mas por que você está dando todas essas regrinhas se você já falou, professor, que todas as paroxítonas são acentuadas, menos aquelas que terminam em A e O, em I e ENS? Isso aqui para facilitar a vida de vocês. Tá? Lembrando, pessoal, que o tio não é acento, porque na língua portuguesa nós não temos duas sílabas mais fortes, nós não temos dois acentos numa palavra. Então eu tenho órfão, tenho um acento e tenho um tio, porque o tio não é acento. Tá? É uma marca, é um sinal de nasalidade. São acentuados também, pessoal, as paroxítonas terminadas em U, né? U seguido de S, Us, né? E uns. Bônus, ônus, álbum, álbuns, tá? PS, paroxítonas terminadas em PS, são só essas quatro aqui. Bíceps, fórceps, tríceps e quadríceps. Isso aqui são músculos do corpo humano, né? Importante, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá na regrinha das paroxítonas, porque isso aqui faz parte das duas regras. Tá? As palavras paroxítonas terminadas em ditongo, tá, são acentuadas. Tá? Ditongo. Mas só ditongo crescente, que elas são proparoxítonas também. Tá? Nós temos aqui, ó, imóveis é ditongo decrescente, amáveis é ditongo decrescente. Tá certo? Então, as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Tipo, indivíduos, precária, série, história, homogênea, médio, bromélia. Vocês vão perceber pela nossa lista de exercícios, tá? Vocês vão perceber pela nossa lista de exercícios que a maioria das questões do CESP envolve essa regrinha aqui, ó, paroxítona terminada em ditongo. Tá certo? Porque tem esse ditongo aqui, ó, imóveis, amáveis, são ditongo, mas não são ditongos crescentes, são decrescentes. Olha só, tem um maceteiro que a gente colocou aqui, tá? Regra de acentuação. Pode ver que eu coloquei, ó, A e O, em, iens, e outras regras, por exemplo, tem outras. Tá? As oxítonas são acentuadas que terminam em A, E, O, em iens, X, marcadinho. Os monossílabos tônicos são acentuados e terminados em A e O. E não tem outra regrinha além dessa. As paroxítonas são acentuadas as terminadas em A e O? Não. Em iens também não, por isso que tem um não aqui. Tem outras regras? Tem. Então, quais são as outras regrinhas? Isso aqui é um resumo do que eu acabei de ver. As terminadas em L, N, R, X, PS, AN, uns, I seguido de S, US, o A nasalizado, ãos e ditongos. Perfeito? E as proparoxítonas, pessoal? Todas são acentuadas. As terminadas em O, A e O, em iens,
e todas as outras terminações. Beleza. Quando eu tiver um caso especial, tá? A palavra é o hiato, mas é proparoxítona. Qual que vale? A proparoxítona. Já vou ensinar isso para vocês. Agora aqui, ó, conforme o novo acordo ortográfico, conforme a nova ortografia, a partir de agora, pessoal, vem as mudanças. As mudanças trazidas pelo acordo ortográfico, e agora é a nova ortografia. Leva acento a vogal tônica nos ditongos abertos, ei e oi. Tá? Exemplo, anéis, papéis, lençóis, herói, dói. O professor, você acabou de falar que terminado em i, as oxítonas não levam acento. Quer dizer que essas palavras não são oxítonas? São, mas eles levam acento por um caso especial. Nós temos 4 casos especiais, a gente vai ver a partir de agora. Tá? Nós temos esses 4 casos aqui, as oxítonas, monossílabas, paroxítonas e proparoxítonas. São essas regrinhas aqui. Agora nós temos 4 casos especiais de acentuação que não seguem essa aqui. É um caso especial. Ele é um vocábulo oxítono, mas ele é acentuado porque é um ditongo aberto, terminado em ei e oi. Preste atenção, tá? É ditongo aberto el também, chapéu, véu e léu. Mas, professor, sempre o ditongo aberto leva acento? Aí que vem a mudança. Aí que vem a mudança. O ditongo aberto, todo ditongo aberto levava acento, tanto na última sílaba como na penúltima. Agora, pessoal, só na última sílaba que leva acento. Tá? O acordo ortográfico trouxe que os ditongos abertos não levam acento na penúltima sílaba. Não levam acento na penúltima sílaba. Preste atenção aqui. Lembram que ideia tinha acento? Epopeia tinha acento? Apoio tinha acento na ortografia anterior? Jiboia, assembleia, centopeia, tá? Mocreia, como falou o gaúcho aqui, não levam mais acento, tá certo? Essa é a mudança. Então, primeira mudança do acordo ortográfico, que é um dos objetivos nossos, é entender mais as mudanças que aconteceram na nova ortografia. Então, essa perda do acento, tá, dos ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Então, chapéu, beliléu, céu levam acento porque é um ditongo aberto na última sílaba. Na penúltima não leva mais. A gente vai ver muito isso aqui, vocês vão guardar, tá? Bom, nós vimos o primeiro caso especial de acentuação. Caso especial, ditongo aberto. O segundo caso especial, os hiatos. Os hiatos são acentuados quando? Tá? Quando a segunda letra for o I e o U. Mas quando, pessoal? Quando elas vierem sozinhas ou seguidas de S. Quando elas vierem sozinhas na sílaba ou seguidas de S. Então aqui, ó, cair, saída, baú, saúva, faísca, balaústre, gaúcho, saúde. Nós temos profissionais de saúde aqui nessa sala. Então, se perguntarem por que saúde é acentuada, porque ela é um hiato. Que eu acabei de falar, a penúltima sílaba é mais forte. Então, ela é uma paroxítona. Se termina em E, ela não deve ser acentuada. Opa, mas é o hiato. Perfeito. Então, é um caso especial de acentuação. Tá certo? É um caso especial de acentuação. Tá? Quando é que o I e o U não são acentuados, pessoal? Quando é que eles não são acentuados? Quando ele vier nasalizado, quando vier depois o NH, campainha, rainha, painha, fuinha, sargento tainha, né? Moinho. Então, quando vem o NH depois do I e do U, esse ato não é acentuado. Tá? Os hiatos I, o U, tá? Eles não são acentuados e são separados. Chita, vadice, madrice, jurna. Então, palavras que você nem usa no dia a dia, né? Mas a gente trouxe aqui como exemplo, tá? Como exemplo para vocês. Então, hiatos são acentuados quando o I e o U vierem na segunda sílaba, certinho?
e não forem acompanhados de NH. E não forem acompanhados de NH. É o que eu trago nesse slide aqui. Tá? Então, o I e o U são acentuados nos hiatos quando forem tônicos, ou seja, a sílaba mais forte, eles vêm sozinhos na sílaba, ou acompanhados de S. Tá? O que tem que vir antes dele? Uma vogal. E não podem ser seguidos de NH. Não podem ser seguidos de NH. Olha só o exemplo aqui. Juízes. Então, vem sozinho na sílaba, ele não é seguido de NH. Miúdo, mesma coisa. Faísca, mesma coisa. Balaústre, a mesma coisa. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Juiz. Mas peraí, você só acabou de dizer que tem que é hiato. Palavras terminadas em Z, na língua portuguesa, não levam acento. E o I não veio sozinho, né, pessoal? O I veio acompanhado do Z em Raul. O I veio acompanhado do L em sair. O I veio acompanhado do R. O I e o U, eles devem aparecer sozinhos na mesma sílaba. No máximo, um S do lado. A palavra rainha, a gente já viu que acompanhado de NH não deve ser acentuado. Mudança, segunda mudança que a gente vê aqui com o acordo ortográfico que mudou, é a nova ortografia. O e E não são mais acentuados. Enjoo, voo. A gente sabe que o aluno copiou o trabalho, tá, quando ele aparece, com esse voo, enjoo, tá, e copiou de uma fonte antiga, antes de 2009 ainda. Tá? Então, voo, perdoo, enjoo, tá? Os verbos crer, dar, ler e ver, que é cred leve, né? Leem, deem, veem e creem. Tá? Na ortografia anterior, na ortografia antiga, eles eram acentuados no primeiro E. Tá? Eles eram acentuados no primeiro E. Hoje não mais. Tá? Outra mudança, por isso que eu coloquei esse selinho aqui, ó. Sempre que tinha esse selinho verde, é porque houve alguma mudança. Tá? Acento diferencial. Esse eu nem quis trazer uma lista enorme, tá? Porque quem não aprendeu, não vai aprender mais e nem precisa. Tá certo? Não precisa mais saber desses acentos diferenciais, mas era um monte. Até tinha nessa aula, eu tirei. Tá? Então, restaram esses aqui. Então, a maioria foi abolida pelo novo acordo ortográfico. Restaram só esses três aqui. Eles são muito importantes. Pode, passado, pode, presente. Então, tem a mesma grafia. Então, veio o acento no O, tá? Para diferenciar o passado, o pretérito, do presente. Então, pode, no passado, tem acento. Se você olhar, termina em E, não deveria levar acento, né? Então, o motivo desse acento aqui, tá? O terceiro caso especial de acentuação é um acento diferencial. Pode, presente, tá? Não leva acento, está correto. Por, tá? Para diferenciar da preposição por, tá? Então, e seus derivados, repor, antepor, compor, tá? Devem levar acento diferencial em cima do O. Perfeito? Agora aqui, pessoal, vem e tem. Na terceira pessoa do plural, levam acento. Vem e tem. Na terceira pessoa do singular, eles não levam acento. Então, ele vem sem acento. Ele tem sem acento. Agora, eles vêm com acento, eles têm com acento. Lembrando que o verbo ter, ele só deve ser usado, até não coloquei nessa aula, de repente eu lembro de colocar em uma segunda. O verbo ter, ele deve ser usado só quando for ideia de posse. É que nem onde. Onde só deve ser usado quando der ideia de lugar. Então, onde, lugar fixo. Onde você mora, aonde você vai, dá ideia de lugar, mas dá ideia de movimento. E o verbo ter só deve ser usado quando tiver ideia de posse, a função de posse. Então, olha só. Ele vem, terceira pessoa do singular. Eles vêm com acento, terceira pessoa do plural. Tranquilo? Então, agora ele mantém acento agudo. Eles mantêm acento circunflexo. Não apareceu aqui, mas mais à frente vai aparecer ou numa questão dessas, tá bom? Então, ó, tem o símbolozinho, um selinho do novo acordo, houve mudança.
Mas, professor, passa a relação anterior? Não precisa, tá? Vocês já não guardaram antes, não precisa guardar, porque não precisa mais. Perfeito? Aqui. Beleza? Ó, ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Tá? E os derivados também. O verbo deter vem de ter, o verbo prover vem de ver, ou de vir, no caso aqui, tá certo? Beleza? Isso aqui foi o que eu acabei de falar. Prestem bem atenção. Vocês viram que eu expliquei? Dei um exemplo, agora eu vou dar o resumo. Por quê? Porque é importante. Esses verbinhos aqui te erram muito na hora de escrever. Até vou anotar aqui, pessoal. Hoje eu estou sem um caderninho. Tá, para trazer na próxima aula as funções do ter. Quando é que eu devo usar o ter? Um slide como esse aqui, com exemplos. Quando é que está errado? Não, mas fica muito a linguagem coloquial. A gente vai deixar mais na linguagem formal. Ter, ele tem com acento. Conter, ele contém, eles contêm. Deter, ele detém, eles detêm com acento circunflexo. Perfeito? Então vamos lá. Isso aqui é só um resuminho. Ó, acordo ortográfico, a mudança que aconteceu. Pessoal, vocês viram que as regras de acentuação, são poucas. São 8 regrinhas de acentuação. Relembrando as regrinhas de acentuação aqui. Relembrando. Monossílabo. Os monossílabos terminados em A e O. Oxítonos, terminados em A e O, em iens. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Paroxítonas, são acentuadas todas? Sim, menos aquelas que terminam em A e O, em iens. Tá certo? Agora vamos aos casos especiais de tongo aberto. El, oi. Tá? Só quando for na última sílaba, é um caso especial. Hiato, são acentuados, sim, quando o I e o U vierem sozinhos nas sílabas, ou vierem acompanhados de S. E não pode vir quem depois? O NH. Tá? O acento diferencial. O acento diferencial pode de pode, o por, tá? E ele tem e eles têm. Tá? São as regrinhas de acentuação. E nós vamos revisar todas, acho que hoje eu coloquei umas 20 e poucas questões, tá? Nós temos mais 30 minutos de aula e os últimos 10 minutos é para tirar dúvida e fazer o fechamento, e fazer a chamada. Então, nós temos 2 minutinhos para cada questão. Se não der para terminar, não tem problema. Então, mas qual que vai ser a missão de vocês para a segunda-feira? A atividade 2 é sobre acentuação. Vocês vão tentar fazer uma tentativa, pelo menos. E a gente resolve aqui depois, como hoje. Ninguém vai ficar reprovado nessa atividade. O intuito aqui é que vocês saiam o mínimo de dúvidas possível sobre os assuntos que a gente estudar aqui. Perfeito? Então, o que eu coloquei aqui, pessoal? Aqui não vai dar para colocar assim, vai ter que ser assim. Tá? CESP, Instituto Rio Branco, diplomata, uma questão de uma prova de diplomata, e cai fácil assim, o assunto é esse. Não tem o que inventar. Certinho? Na matemática, na hora de eliminatória, eu posso fazer uma bem fácil, posso fazer uma difícil, mas aqui, um assunto de acentuação não tem o que dificultar. Ele pode colocar um caso especial. Certinho? As palavras líderes, empréstimo, econômico e públicas recebem acento gráfico com base na mesma justificativa gramatical. Líderes, pessoal, por que leva acento? Olha só. Eu vou separar para vocês entenderem aqui. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Tá, essa proparoxítona. Empréstimo, separando. Empréstimo, separando. Proparoxítona. Econômico, separando as sílabas de econômico. Então, a antepenúltima é mais forte, então deve levar acento. Proparoxítona. Público. Público. Proparoxítona. Então, pessoal, está certo ou errado essa questão aqui? Ela está correta. Ela está certa. Todas são acentuadas pela mesma justificativa gramatical. Mas é fácil assim?
é que na hora da prova misturam 130 itens, 150 itens desse estilo de todas as matérias. Aí não fica tão fácil assim. Tá? Mas geralmente quem passa em concurso do CESP, aí ele vai bem em português, porque ela não é uma prova difícil, não. Olha só. Próxima questão, uma questão da ESAF. Infelizmente, a ESAF fazia os concursos fiscais e ela não tem feito mais concursos públicos. Tá? A ESAF, até a Escola de Governo, tá? Consultou, mas há algum tempo, para fazer o concurso da Guarda Municipal, a ESAF não tem mais feito concurso. A frase abaixo está correta ou incorreta quanto à acentuação. Os consumidores pagam juros maiores, porque obtêm. Prestem atenção aqui. Preste atenção aqui. Quem é o sujeito desse verbo obter? Os consumidores obtêm. Tá certo? Então, ó, os consumidores. Tá? Como é que eu escreveria isso aqui? Obtém, a gente acabou de falar o correto. Tá? A gente acabou de falar o correto. Então, esse item aqui já está errado. Tá? Então, os consumidores obtêm. Esse obtém. Ele obtém, terceira pessoa singular. Eles obtêm, terceira pessoa do plural. Acento diferencial. Então, já está errado. Tá? Crédito, perfeito, está ok. Tá? Crédito é uma paroxítona. Inflacionárias, ok. O acento também. Paroxítona terminado de tom crescente. Só obtém. Mas a palavra obtém não tem acento. Mas nessa situação aqui, ela é mais de concordância do que de acentuação. Perfeito? Mas a gente sabe quando que deve ser obtém com acento agudo. Se fosse o consumidor, obtém. Os consumidores obtêm com acento circunflexo. Então, alguns fatos recentes, então ele quer saber se está correta ou incorreta. 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 Vocês viram que a ESAF já deu mais uma caprichada, né? Então, você vai olhar as palavras acentuadas, todas estão acentuadas corretamente, mas o acento de obtém, o motivo está errado. Perfeito? Próxima questão. As palavras ônibus, invioláveis, são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação. A gente quer saber se é a mesma regra? Regra, desculpa. Primeira coisa que a gente faz, separa as sílabas e depois conta de trás para diante, como fala o gaúcho, tá? E vê se está certinho. Tá? Invioláveis. Então, uma é na penúltima sílaba e a outra na antepenúltima. Tem a mesma regra? Não. Não tem a mesma regra. Então, esse item está errado. Esse item está errado. Feito? Vamos lá. Próxima questão, questão do CESP. Vai ser BRASP também, né? Os vocábulos. Os vocábulos. Tá? Vamos fazer junto, né, pessoal? Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento com base na mesma regra de acentuação. Vamos lá, que aqui tem um detalhe para a gente conversar um pouquinho. Tá certo? Aqui tem um detalhe. Analítica. Analítica. Por que ela leva acento, pessoal? Proparoxítona. Certo? Ela é proparoxítona. Vamos separar, teríamos. Vocês vão entender aqui. Teríamos. Teríamos. Tá? Então, é a antepenúltima também. Ela é o quê? Proparoxítona. Tá? Então, é a mesma regra, pessoal? Sim, perfeito, certo, correto.
Mas ela é acentuada porque é um hiato, professor? Não. Não é porque é um hiato. Porque o acento do hiato é quando o I e o U vêm depois. Tá certo? Não antes. Eles vêm sozinhos na sílaba, no máximo acompanhado de S. Aqui o I vem na primeira sílaba. Tá? Teríamos. Tá? Então está correto essa informação aqui. Próxima questão. Agora começa a dar mais trabalho para vocês. Países. Tá? Os vocábulos países e áreas são acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical. Tá? Países. Áreas. Tá certo? Mas, professor, é a mesma regra, porque a penúltima sílaba que veio acentuada. Mas países, por que veio acentuado, pessoal? Por que países veio acentuado? Porque ela é um hiato, é um caso especial, pessoal. Relembrando, quando é que é hiato acentuado? Quando o I e o U vem sozinho na sílaba, perfeito. Tá? No máximo, seguido de S na mesma sílaba, uma vez sozinha. Tá? Então, não vem seguido de NH, então ele é um hiato. Agora, áreas, pessoal. Por que áreas é acentuada? Paroxítona. Tá? Terminada em ditongo. Sobrou um R aqui, né? Sobrou um R aqui. Paroxítona. Terminada em ditongo. Você vai acrescentar aqui, ditongo crescente. Mas, professor, o senhor falou que quando for paroxítona terminada em ditongo crescente, pode ser classificada como falsa proparoxítona ou proparoxítona eventual? Pode. Mesmo assim, são duas regras diferentes. Essa aqui tem duas classificações. Certo? Então, ele falou com a mesma regra. Esse item está errado. Essa resposta está errada. Beleza, pessoal? Próxima, no slide 23. Slide 23. Que, ó, delegado de polícia. Tá? Delegado de polícia. Então, a prova tinha uma concorrência maior, né? Os vocábulos público e caótico, que foram empregados no texto como adjetivos, obedecem à mesma regra de acentuação. Público, última, penúltima, antepenúltima, perfeito, é uma proparoxítona. Caótico, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona também. Ah, mas não é o hiato? Não, porque o O que está sendo acentuado, né? Então, elas são proparoxítonas, as duas, ambas são proparoxítonas, então levam acento, pelo mesmo motivo, está certo, está correto, tá? Elas são proparoxítonas. Tranquilo? Está na hora da lista, pessoal? Tá bom, daqui a pouquinho já dou um tempinho para que vocês assinem a lista, tá? Slide 24. Slide 24. Os vocábulos, as questões vão ficando mais difíceis a partir de agora. Troca até de cor e a letra até aumenta porque vai ficar mais difícil. Certinho? Espécies difíceis, históricas, são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Então, espécies, paroxítona terminada em ditongo. Difíceis, paroxítona terminada em ditongo. Seguido de S, né? Históricas. Opa, apareceu um cara aqui, diferente. Históricas é o quê? Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Então, não são pelo mesmo motivo. Certinho? Não são pelo mesmo motivo. Então, ó, vamos lá, espécies. Espécies, paroxítona. Difíceis. Paroxítona.
históricas, proparoxítona. Proparoxítona, só separou a sílaba para ficar facinho quando não for um caso especial. Então, de acordo com a mesma regra gramatical, errado. É para não fazer a gauchada de acertar e responder errado, como eu fiz na questão 10, na última. Funiversa, tá, outra banca, tá, uma questão adaptada. Prestem bem atenção aqui. A afirmação abaixo está correta ou incorreta. As palavras ninguém, pé e você são acentuadas pela mesma razão? Vamos lá. Ninguém, pessoal, por que é acentuada? Ela é oxítona. Tá? Por que é acentuada? Ela é monossílaba. Opa! Já não é a mesma sílaba. O mesmo motivo. Uma é oxítona e outra é monossílaba. E você? E você? Oxítona. Então, esse item é errado. Tá? Errado. Elas são acentuadas por motivos diferentes. Isso aqui sempre é uma pegadinha. Isso aqui é uma pegadinha do CESP, tá? Que ele coloca... Igual, porque a regra da oxítona e monossílaba são parecidas. As monossílabas acentuadas, as que terminam em AEO, as oxítonas, AEO, em e ENS. Só que para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba. Tá certo? Tem que ter mais de uma sílaba. Vamos fazer essa última aqui, dentro de um tempinho, para que vocês assinem a lista de vocês. Olha só. Funinversa também. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? As palavras ponderará, oxítona, informática, proparoxítona, possuía, hiato, são acentuadas pela mesma regra? Não. Cada uma tem um motivo. A primeira é oxítona, motivo de acentuação. A segunda ela é proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não acentua mais aqui. E possuía é acentuado porque é o hiato. Relembrando a regrinha do hiato acentuado, tá? O I, ou o U sozinho na sílaba, possuía, pode ver que separa aqui, ó, possuía. Possuía. Vamos separar certinho toda a palavra. Possuía. O I sozinho, tá? Ele não vem acompanhado de NH. Então, perfeito, é um hiato. Então, esse item, tá, da funinversa, ele está errado. Pessoal, 2 minutinhos para vocês assinarem a lista. Vamos lá, voltando. Não estou mais me enxergando aí. Está aparecendo a apresentação aí para eles? Já que eu parei de ver. Deixa eu interromper e começar de novo. Não é intervalo. O pessoal está perguntando se você der intervalo. Pode preencher a lista. Pessoal, não é intervalo, tá? Não é intervalo, é só para a gente assinar a lista. Tá? Porque eu fiz um curso que só colocava a lista lá, daí quando eu vi, eu fiquei sem assinar nenhuma. Estava tão focado no curso e eu acabei levando falta. Aí depois teve que justificar, tirar foto, contar uma historinha. Só que é difícil, né? Tem que dar uma choradinha boa, senão você fica com falta. Então, por isso que eu dou um tempinho para que vocês preencham aí. Vamos para a próxima? Ó, Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas. A frase abaixo está correta ou incorreta quanto à acentuação. Ele é que mantém o arquivo em ordem, como se fosse um sentinela sempre alerta. Encontraram algum erro aí? Está acentuado? Sim, está certinho. Mas tem alguma palavra
que deveria ser acentuada e não foi, mantém. Então, se for ele, mantenha o correto. Certo? Se for eles, tá? Mantém. Perfeito? Então, isso é um acento diferencial. Aqueles casos especiais, pessoal. Como mantém venho sem acento, esse item está errado. Esse item está errado. Perfeito? Não está correto. Então, vocês viram que a gente vai fazendo questões e achei bacana, tá nessa pandemia, tá nas aulas que eu dou, até na escola, antes de vir para cá, questão de certo e errado, a gente vai comentando e vai revisando todas as regras, fica muito bacana, tá certo? CESP, técnico administrativo, geralmente técnico administrativo é cargo de nível médio. Tá? Os vocábulos indivíduo e diária, paciência, todas recebem, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ou falsas para paroxítono, mas é a mesma regra. Então, essa aqui está bem facilzinha. Está bem facilzinha essa aqui. Eu não vou nem comentar. Certo? Aí, esse item está correto. Feito, pessoal. Então, item correto. Próxima. De acordo com a ortografia oficial vigente, ou seja, a atual, o vocábulo órgãos segue a mesma regra de acentuação de vocábulos últimos. Pessoal, ele segue a mesma regra? Vamos lá. A professora, últimos é o quê? É paroxítona. Órgãos é o quê? É paroxítona terminada em ditongo crescente. A professora só falou que poderia ser uma proparoxítona. Sim, mas o últimos eu consigo classificar em paroxítona terminada de tom crescente? Não. Então não é a mesma regra. Certinho? Então, o órgãos pode ser considerado como proparoxítona. Tá? Mas aquele está pedindo, é a mesma regra? Não. Tá? Porque o últimos eu não posso classificar como paroxítona. Então, essa aqui também é um item errado. Tá? Até coloca aqui a separação, ó. Órgãos. Últimos. A gente dando aula no ensino fundamental, dando acentuação, no 7º ano, 6º ano, eu não ensino essa regra aqui, nem vai ter no livro. Não. Essa falsa paroxítona, tá? Então, é errado esse item. Mas só dá errado, professor. Às vezes aqui é mais didático, né? A gente causar um pouco mais de impacto. Lá na prova, metade é certa, metade é errada. Tá? Na prova do CESP, para quem for fazer. Os verbos comunicar, ensinar, comandar. Quando complementados pelo A, acentuam-se pela mesma regra de constatá-las, designá-las e elevá-las. Lembram? Tá? Quando perde o R, leva acento. Então, comunicar-las, ensinar-las, comandar-las. Perfeito. Tá? Quando perde, fica o A no final, é uma oxítona terminada em A, leva acento. Então, essa aqui, perfeita, essa regrinha igualzinha a uma que a gente já tinha visto na aula. Tá? Certo. Ah, mudou até a cor da letra, né? Aumentou até uma parte de agora, são as questões mais trabalhosas, mais difíceis. A gente deve fazer mais umas 3, 4, aí sobram as últimas. Tá? Faltam 13, então vão sobrar 10 questões para que vocês façam no final de semana. Já entrem na atividade 2 lá no Moodle e já façam a atividade 2. Então tem 10 questões aqui e 10 questões na atividade 2. Então nós temos 2 horas para fazer essas 10 questões, vocês fazem meia hora. Tá certo? Já postem na atividade 2. Ah, professor, eu acertei 7. A gente vai fazer junto aqui na segunda-feira, você vai por 10. Tá certo? Só não considera a carga horária se acertar menos de 6. Mas você tem 3 tentativas. Tá certo? Bastaria 2, né? Que é só de certo ou errado. Errou numa, tem que acertar na outra. Tá? Beleza? O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Opa! O que é isso aqui? Ditongo aberto.
Tá? O ditongo aberto, quando for oxítono, ou seja, a última sílaba, leva acento. Quando for na penúltima sílaba, não leva mais acento. Exemplo de palavras que não levam mais acento. Ideia, centopeia, jiboia, tá certo? Mocreia também, né? Quem falou aí. Não leva mais acento. Quando for na penúltima sílaba, não leva mais. Na última sílaba, leva acento. Vocês viram que as questões ficaram um pouquinho mais trabalhosas a partir do slide 30. CESP. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestática e específicos têm a mesma justificativa gramatical. Vamos dar uma olhadinha só nessa palavrinha tem. Tá? Bioestatística e específicos são eles, né? Eles têm. Então, esse acento do tem é diferencial. Mas o que ele pediu, bioestatística, última, penúltima, antepenúltima, é uma proparoxítona. Específicos, última, penúltima, antepenúltima, também é uma proparoxítona. Então, as proparoxítonas, todas devem ser acentuadas. As proparoxítonas, todas devem ser acentuadas. Então, esse item aqui, pessoal, é correto, é uma resposta certa. Pessoal, vamos assinando a lista, daqui a pouquinho a gente termina, tá? E depois a gente não consegue assinar. Na dúvida, pergunta aí, onde assina, como faz para assinar, você viu que no celular dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Tem que assinar até às 5, tá? Com relação às ideias e estruturas, o CESP ele segue o mesmo padrão de pergunta. Até o enunciado é o mesmo. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra de útil. Perfeito! São duas paroxítonas terminadas em L. Tá? Paroxítonas terminadas em L. Então, perfeito, está correto esse item. Opa, começou a dar tudo certo agora? Por enquanto, sim. Perfeito. Uma questãozinha da Telebrás, tá? Essa é a penúltima que a gente vai fazer. Um minutinho para que vocês façam. Essa é a próxima. As outras vocês farão, né, junto com a atividade 2. Já que eu ajudo vocês a fazer, vocês têm um tempinho para fazer isso aqui. É claro que a gente corrige tudo em sala de aula na próxima aula. Tá? Em sala de aula virtual, né? Oi. Tá bom. Os últimos 10, 15 minutos, pessoal, para a gente tirar a dúvida, tá? Então vamos escrevendo a partir de agora, aqui, que a gente vai acompanhar. O professor explica de novo a acentuação de ideias, por favor. Então vamos lá. Esse aqui. Não, aqui. Ideias, voltando 2 slides. Não, 3. Ideias. Então, olha só. Os ditongos abertos, tá? Quando é que leva acento? Céu leva acento na última sílaba. Ele, Léo leva acento na última sílaba. Tá? É uso coloquial, né? Não deixar aqui não. Dói leva acento na última sílaba. Réu leva acento na última sílaba. Chapéu leva acento na última sílaba. Tá certo? Bom, agora quando for na penúltima sílaba o ditongo aberto, é uma regra especial. Ideia não leva mais acento. Centopeia. Não, ó, até o hábito faz escrever. Não leva mais acento. Assembleia não leva mais acento. Tá? Essa é uma das mudanças da ortografia. Então, os ditongos abertos, el, oi, tá?
e EI, quando for na última sílaba eles são acentuados, na penúltima eles não são acentuados. Então, quando eu falo que ideias, tá, está em conformidade, ela está. Tá certo? Ela não tem mais acento. Perfeito? Vamos escrevendo as dúvidas aí que a gente já começa a responder. Aqui. Tá? Aqui. Tá? Essa é a última, tá? Depois ficam, escreverei as perguntas aí, as observações que vocês queiram escrever e assinar a lista. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento gráfico em 3. Opa! Acabei de falar isso. Vamos separar está? Está. Separado. Tá? É oxítona. Tá? 3. Separado. Monossílaba. Monossílaba. É o mesmo emprego? Não. Tá? As oxítonas terminadas em AEO, em e em são acentuados. Os monossílabos terminados em AEO são acentuados. Mas aqui não é a mesma regra, porque uma é oxítona e a outra é monossílaba. Beleza, pessoal? Então, essa aula aqui a gente ainda vai trabalhá-la na próxima aula. Tem da 34 até a 43, são 9 questões que vocês farão, tá? Vocês já estão com o slide aí com vocês. Então, e na segunda a gente corrige a atividade 2, tá? Corrige a atividade 2 e essas 9 questões aqui. Já diminuiu bastante, né, pessoal? Assina a lista e vai embora. Eu assinei coisa importante agora, né? Colocamos a lista de novo aí, tá? Dífono e dígrafo. Dígrafo são duas letras com som de um fonema só. RR, tá? Carroça. CH, chuva. Agora, dífono, tá? Dífono é quando eu tenho uma letra só com som de 2 fonemas. Onde é que acontece o dífono? No X que tem som de KS. Então, anexo, reflexo, táxi. O X tem som de 2 fonemas. Aí é um dífono. Beleza, pessoal? A palavra saudavam, tá? Por que o U é separado do A? Saudavam, não é separado não. Tá? Saudavam, aqui ó. Tá? Bom, essa é a separação. Perfeito? Oi? Não, mas eu coloquei no chat. Tá bom? Amnésia. Né? Zia. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá certo? Você vai olhar o Segala, ele vai dar separação, falando que MN não separa. Mas aqui, nessa forma, separa. Tá certo? Piscina. Preste atenção na separação de piscina. Não será dífono. É um dígrafo. Tá certo? Separa sim piscina. Mas dígrafo não é na mesma sílaba? Não. SC, SX, tá? Eles são separados. Embora a gente não escuta o som dos dois, né? Piscina. Então você só escuta um fonema. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Um bom final de semana. Entrem lá. Quem não fez, quem não conseguiu, porque estava com o celular, tá? Façam a atividade 1. Façam a atividade 2 e terminem essas 9 questões. Comecinho da aula de segunda. A gente dá aquela revisada geral na aula de hoje e corrige as atividades e já vê a aula de segunda-feira. Tá bom? Todo o assunto a gente começa num dia, termina e revisa no outro. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tá? Obrigado. Beleza? Até segunda. Tchau, tchau.